Primeiro, boa tarde, né? Está aberto aí o sexto encontro da mentoria. Hoje nós vamos falar de um assunto bem, bem cobrado já em momentos anteriores, né? Bastante cobrado. E que eu estava até conversando com o Alexandre. Não tem como saber o que vai cobrar e o que não vai cobrar. Pode ser que tenha uma corrente. Ah, vamos cobrar só o que nunca caiu. Aí faz uma prova extremamente inédita. A gente tem que pensar nisso também quando estuda. Como pode vir pelo mesmo processo, né? Sempre questões elaboradas em cima de questões. Mas esse decreto ele é relevante, primeiro porque é o primeiro, né, que regulamenta todo o processo de defesa vegetal do país, está vigente, apesar de estar vovô. Já soube de pelo menos por 3 auditores diferentes que ele tem sido trabalhado na construção, nunca foi aberto para consulta pública, que eu saiba, e é o que nós temos no momento. E qual é o bizu? São dois, né? Primeira coisa, eu conversei com o assessor procurador jurídico lá do órgão, falei, cara, qual é de uma lei dessa de 34? Quando você estuda, né, ele faz concurso. Quando você pega uma lei que é muito antiga, qual é o bizu? Ele falou, ó, primeiro é o seguinte, há uma tendência de ser Ctrl-C, Ctrl-V, porque as bancas ficam com medo da contextualização, porque é um momento muito lá atrás e um momento muito presente. E, às vezes, pode gerar anulação e é ruim, né? Porque muita anulação às vezes, para uma pessoa que está na frente é ruim, é bom para quem está atrás. Então, a ideia qual é? Pensar sempre na lei seca, mas tentar entender o contexto, né? E o outro aspecto é que, a partir de agora, nós vamos começar a estudar como se a gente estivesse em 1934. Porque, se a gente fugir muito para o presente, a gente vai ter dificuldade de entender ou vai confundir as coisas. É bem verdade que ele está vigente até hoje, mas esse decreto ele tem muitos princípios que já estão consolidados até por outros regulamentos. Se a gente pensar na CIPV, a partir de 2006, que ele foi internalizado no Brasil, muita coisa que tem lá casa com ele, né? E aí isso talvez tenha sido um dos fatores que tenha permitido ele ser mais, ter uma longevidade maior, né? É uma visão minha. Mas ele é um decreto importante, tá, pessoal? É um decreto-lei, né, regulamentado em 34, ainda quando era Getúlio Vargas ali, por eleição indireta, chegou ao poder. E esse decreto-lei ele é similar a uma medida provisória, né? Naquela época, o presidente, por alguns motivos, entre eles segurança nacional e o escorpo que esse decreto foi feito, editou o decreto-lei que está vigente até hoje. Hoje não existe mais decreto-lei, existe a medida provisória. Então, ela é um ato similar à medida provisória do presente, onde o presidente, baseado lá na Constituição, tem espaço para, devido à urgência de um tema de interesse nacional, ele legisla, né, e imediatamente submete ao Congresso. Então, é nesse contexto. Então, nós vamos voltar para 34, ou muito próximo desse ano, para a gente entender ele na sua origem. E depois a gente pode contextualizar com o presente, mas é arriscado e ter os conflitos, tá bom? Vamos seguir. Tá, as caixinhas aqui, o que é importante, né? Nós vamos falar das disposições preliminares, é o artigo 1º super cobrado. Ele vai falar de quê? Lembra que eu falei, quando eu pensar em uma coisa, eu preciso saber o que ele se trata. Então, ele fala de quê? De importação, então ele regulamenta o que está chegando. E a gente viu isso, né, quando estuda lá a certificação fitossanitária. Inclusive, falta entregar o vídeo, vamos colocar em dia. Mas as atividades já estão ok, tá? Falta só o vídeo. Comércio, ou seja, regulamenta o comércio interno. A questão da erradicação, quando for percebido a presença dessas pragas, né, como que vai ser feito o combate. Ele trata da exportação, aí lembra lá da certificação fitossanitária de novo, tem muita coisa que casa, né, incrível, como no regulamento de 34, mas é porque o mundo, né, ele já tinha essas preocupações e quando for escrevê-lo, já trouxeram para ele coisas que mais tarde iria ser tratada lá na CIPV, né? Não começou no Brasil a defesa já existia no mundo, em outras nações. Desinfecção de vegetais, ou seja, as medidas que devem ser tomadas em relação a vegetais que já estão com pragas. O capítulo 8 ele está revogado, né? O decreto, se não me engano, de 2009, revoga todo ele e é o Conselho Nacional de Defesa Agrícola. Não existe mais. As penalidades e as disposições gerais. Esses dois aqui eu não vi relevância, a gente nem vai comentar.
esse aqui já está revogado mesmo, e esse aqui até o artigo 92 é bem interessante. A partir de 92, ele vai falar de muitos requisitos, né, para estabelecer uma câmara a vácuo, para fazer o procedimento. O requisito para um depósito dos inseticidas, que é utilizado lá na desinfecção, no controle das pragas. Então, fica uma redação tipo de decreto, e é ruim, porque não traz coisa nova, né, para o estudo. O que eu já percebi desse decreto? As bancas pegaram tudo que chamou atenção ali, tudo que tinha cara de uma questão, ela pegou. E a gente é feliz porque a gente vai ter que ter a obrigação de saber isso, está marcado aí em negrito. Mas tem algumas coisas que a gente pode entender, né, e ficar melhor aí para uma possível inovação de banca. Então, aquele formato, né, o grifo nosso, na verdade, são os negritos. O decreto está aí, aprova regulamento de defesa sanitária vegetal. Você sabe que no animal também tem, né? Tem o RISPOA, né, regulamento de inspeção de produto. É o quê? É a Bíblia da defesa animal. E aqui é um dos grandes capítulos aí, né, livros, né, podemos dizer assim, dessa Bíblia da defesa vegetal. É um decreto que, quando a gente pega ali a portaria de certificação, a instrução normativa de quarentena, está lá. Considerar o decreto 24 e aí legisla em cima dele, ou seja, regulamentações complementares. Então, ele está muito vivo nas normas do presente, mas de uma maneira interpretada, né? Então, a gente vai estudá-lo com base na época dele para facilitar para todo mundo, mas, assim como alguns já estavam contextualizando no meio de semana, é importante. Mas, às vezes, pode gerar alguma pane aí, porque as coisas não estão bem estabelecidas, às vezes tem alguma norma que a gente não conhece, tem uma norma muito específica e atrapalha. Então, vamos lá. O artigo 1º, todo negrito, por quê? É o principal artigo que já foi cobrado em provas sobre esse tema, né? Ele vai falar o quê? Sobre a proibição de importar, né, de ter um comércio, de ter um trânsito e uma exportação de vegetais. Aí ele especifica, né? Vegetais e parte vegetais. Então, aqui sempre vai ter vegetais e parte vegetais. Aí, pessoal, as provas, elas são longas, né? Porque um copia e cola desse texto, mas a gente tem que sempre pegar aqui, ó. Vegetais e parte vegetais é o princípio. Então, se você lembrar de uma planta, você vai quase sacar todas as partes que eles estão citando aqui, né? As mudas, porque é o material propagativo, os galhos, as estacas, bacelos, frutos, sementes, rizomas, folhas, flores, quando portadores de doenças ou pragas perigosas. Então, ele só é proibido quando ele tiver a presença de pragas. Tá? Esse é o sentido da proibição. Tá? Então, já em 34, baseado no comércio que já existia, incipiente ou não, já se sabia que esse comércio poderia trazer. Então, quando ele tivesse na presença desses vegetais, o Serviço de Defesa atuaria para proibir, né, sem o devido controle. Tá? Então, foi criada essa proibição exatamente para quê? Para ter uma possibilidade de fazer uma defesa na questão sanitária, evitando o risco de ingresso de produtos ali que viesse trazer doenças, né, para o Brasil. Da mesma forma, se fosse detectado no comércio, da mesma forma, se essas pragas existissem no trânsito, da mesma forma no processo de exportação. Então, em qualquer uma dessas circunstâncias, a presença de pragas nessas partes, elas são proibidas, né? E aí ele vai adiante, né? Ele vai para os organismos vivos, insetos, ácaros, nematóides. A gente fala comumente as pragas, né? Então, as pragas, de maneira geral, que aqui está resumida nesses grupos, né? Nessas ordens aí, nessas espécies também, ele limitou. Então, de maneira geral, insetos vivos, ácaros, nematóides, outros parasitas nocivos às plantas, em qualquer fase da evolução. Ou seja, zero, né? É perigoso. De culturas de bactéria e cogumelos nocivos às plantas. Também, ó, cogumelos nocivos às plantas. Observa que ele já dá um adjetivo, né? Não é qualquer espécie, até porque lá na frente ele vai fazer a ressalva. Também já havia uma preocupação com as embalagens. As embalagens da época não é como no presente, né? Embalagens mais plásticas, com possibilidade de lavagem e desinfestação, com produto, né, constituído para isso, com conhecimento também para isso. Na época era o quê?
muita caixa, de madeira, né, certamente, e outros tipos de embalagens alternativas que podia ser palha, cesto, enfim, e também, pelo fato de estar em contato com um produto supostamente contaminado, vira um agente de contaminação, né, de dispersão de praga. De terras, compostos, produtos vegetais, que contém qualquer estado de desenvolvimento. Aí vem criptógaros, insetos, ou seja, tudo organismo vivo que tivesse presente junto a essas partes de vegetais, né, estão proibidos. Então, esse artigo aqui, ele é o principal ponto de cobrança em provas, né? Se repetiu várias vezes, como eu falei. Normalmente, as bancas pegam aquilo que chama mais atenção, que salta aos olhos, e ele é o primeiro. Tem muita questão sempre na primeira página da lei, né? Aqui e acolá pelo meio, sempre para o final. Então, já foi muito cobrado. Quem já viu esse assunto faz uma boa revisão agora. Quem não viu, começa a perceber as nuances para poder avançar aí no estudo, tá? E aí, pessoal, lembrar, né, que você tem um artigo, ó, primeiro, aí você tem aqui as alíneas e vem os parágrafos. Os parágrafos vão fazer o quê? Vão entregar uma mensagem específica. Vão fazer subregulamentações, tá? Não pode, mas poderá se tiver aquilo. Então, quando estiver estudando, em alguns casos é bem chato, muito inciso e muito parágrafo. Mas nesse artigo aqui, ele é extremamente importante. Ele faz ressalva que pode confundir na hora da prova, né? Então, ele está se referindo aqui, ó, para determinadas espécies, ele proibiu tudo, mas ele já está dizendo aqui, poderá ser admitida a importação com solo, né? Sujeitando as mesmas, voluntariamente, a desinfestação e substituição da terra chegada. Imagina a prática de substituir solo no carregamento de plantas, né? Que vieram ali em vaso, por exemplo. Então, era a medida adequada para a época e que daria uma segurança, né? Tornar a planta em raiz nua, trazer para um recipiente, ela ter aquele período de aclimatação e seguir destino. Então, a proibição que ele trata lá em cima de solo, ela poderá, né, ser contornada se, né, poderá ser admitida a importação, se for substituído o solo, a chegada, tá? Isso é legal porque, às vezes, as provas querem só o detalhe, sempre tem essa maldade, e, às vezes, tem a afirmação aqui em cima e ela quer saber a exceção. A prova gosta muito de exceção. Tá, aí com relação aos organismos da linha A, B e C, que é o quê? Vamos lembrar aqui em cima. As partes vegetais, ó, quando portadores de pragas ou doenças. Os organismos vivos, né? Hoje a gente poderia dizer os organismos por controle biológico, ou mesmo para um estudo, uma pesquisa, uma experimentação. E as culturas de bactéria e cogumelo, isso aí também é extremamente importante. Todos eles, né? Somente para fins experimentais poderão, né? São autorizados. Nós estamos estudando no contexto de 34, então eles são autorizados, tá? Desde que observadas medidas preventivas previstas pelo órgão de defesa na época. Então, a proibição geral lá em cima, ela tem uma ressalva. É permitido, desde que vá para a pesquisa, tá? Então, os 3 primeiros aqui também. E aí você vai ter questões sendo cobradas de todas as formas e combinações possíveis, tá bom? O parágrafo 3º, ele também é importante para a prova. Ele não está todo negrito, então não devo ter encontrado questão com ele. Mas ele faz a ressalva de quê? Referente aos artigos da letra do inciso B e C, que vai ser fungos, bactérias, né? Cogumelos e bactérias e os insetos vivos, organismos vivos. O que ele diz? Né? Poderá ser aceita a entrada desses insetos se eles forem úteis, né? A gente pensa logo aí em experimentação, medicamento, princípio ativo, controle de outra praga, né? Então, por isso que eu falo, é um decreto antigo, mas ele é muito maduro, porque essas coisas se mantêm até hoje e já foi regulamentado lá atrás, né? Aí, pessoal, o segundo artigo, o que ele fala? Ele fala para a gente que já foi cobrado em prova, né? Porque ele está negrito. Ó. Então, o que ele quis dizer aqui? Ó? Outra exceção. Independentemente do que está lá em cima, no artigo 1º, que é bastante cobrado, poderá proibir ou estabelecer condições especiais para importação de qualquer vegetais que vierem de país suspeito. Então, assim, tem uma regra e tem uma outra regra mais dura ainda.
independente do que ele falou lá em cima, que está proibido na importação, no comércio, na exportação, ele pode ainda endurecer um pouco mais se ele souber que os países que produzem passou por um surto de praga naquela cultura ou tem alguma informação que coloque ele no rol, né, de países com suspeitas ou assolados por praga. Isso já foi cobrado em prova e sempre pode ter um contexto diferente. Tá bom? Então, aí, se você aprender essa parte aqui, for resolver questão, já é 50% da prova. E cobra muito essa parte aí do artigo 1º, tá? O artigo 3º, ele fala da importação, e ele já fala, todo produto que chegar tem que entrar pelos portos e estações de fronteira. Qual a semelhança disso com as estações quarentenárias e com a permissão de importação, que você tem que retirar antes de importar o produto, né? Nós vimos lá em quarentena vegetal. Lá vai ser indicado a melhor estação quarentenária pelo tipo de artigo regulamentado, que é exatamente para sofrer um processo ali na entrada. E está exatamente em conformidade com o que a gente está vendo aí do artigo 3º. Então, já naquela época, quem queria trazer produtos para comercializar, o exportador, o comprador, para fazer negócio, já sabia que tinha que trazer somente aonde o serviço de defesa estava instalado. E é uma premissa que a gente tem até hoje. E já foi cobrado em prova. Várias revogações, né? O artigo 5º ali praticamente todo, não interessa. E aqui a gente chega no 6º. O que o artigo 6º diz? Toda autoridade que tiver constituída, presente em estação quarentenária, presente Correio da época, Receita Federal da época, tem que notificar a chegada de vegetais. Independente, tem doença ou não, tem que avisar o órgão, né? E essa característica a gente vê hoje nos postos de fiscalização, né? Guardadas as devidas proporções, você tem a fiscalização estadual, a partida vem, se ela for abordada primeiro pelo órgão de tributação fiscal, né, Cefaz, arrecadação, ele tem a obrigação de passar para a defesa e vice-versa, tá? São princípios aí que as leis de defesa estaduais elas vão carregando. Aí, nesse momento, eu estou para entregar a minuta de lei de defesa vegetal de Roraima, que ficou sob uma responsabilidade de uma comissão que eu presidi. E quando a gente vai ler essa lei, que está pronta, né, vai tramitar agora em regime final, ela tem muita similaridade com o decreto. E se você pegar todas as leis do Brasil e colocar do lado da outra, são parecidos, porque são princípios que vieram, né, e vêm aí desse decreto. A questão de quê? Preventivo. Então, as autoridades da época, Correio, por exemplo, transporte, de repente, o dono do navio, né, do estaleiro, chegou vegetal nesse navio aí, né? Avisa o órgão para que o órgão pudesse executar o papel dele, exatamente de ter um controle na importação. Tá? E a partir desse controle, o que o decreto diz para a gente? A necessidade de quem está trazendo esse produto ter um certificado. Então, ele já introduz aqui, ó, no 7º, na linha A, ele já introduz um documento. O que ele diz? Que quem está chegando deve pedir autorização para movimentar esses vegetais e parte de vegetais dentro do território. Ou seja, precisa ser conhecido, aí a gente faz a fiscalização, lembra o quê? Vigiagro, né? E aí, à medida que esse serviço da época verificou a carga, cadê o certificado de origem de sanidade vegetal? Ou seja, aqui, pessoal, nós estamos em 34, né? Obviamente, teve uma atualização nesse decreto aqui, mas ele complementou. A gente pode até ver a redação original depois, qual que era, mas se tratava de ter um documento, porque ele está combinando com o artigo 7º. Ele está dentro do artigo 7º, então é o mesmo sentido. Pode ter atualizado aqui, eu não consigo especificar qual foi o motivo da nova redação. Mas ele introduz a necessidade do produto importado ter uma certificação de origem, atestar alguma origem em relação à sanidade. Então, muito interessante isso daí. E o que mais? As características do produto, né? A espécie, o peso, a marca, qual foi a data da colheita, o navio, ou seja, todas as informações pertinentes a um artigo regulamentado, e tudo aquilo que ele citou ali no artigo 1º são artigos regulamentados que a gente viu, né? Lá, de maneira geral, são. E a gente viu lá quando falou de certificação, quando falou de quarentena. Né? Ele só está escrito aqui na redação de 34 e essa redação de artigo regulamentado é um conceito mais
recente, né, da NIF5. Então, o que é importante agora? Falar do artigo 8º, muito cobrado em prova, para que a gente possa entender. Esse artigo foi o da discussão do meio de semana, uma discussão muito positiva, né? A gente tem que estudar realmente dessa forma. Faz estudo da lei seca, marca, tal, mas tem que relacionar com o presente. Tem que fazer indagação. E a mentoria, o grupo, vocês estão trabalhando muito bem isso. Poderia até trabalhar mais, né? Partir de mais direções. Para quê? Para consolidar o conhecimento, para ver o debate, né? Para que a gente saia daquela posição de passivo. E também se preparar para uma possível prova Sebrasp. E a pessoa se aprova igual de 2021, de 2001, que foi uma prova realmente pesada, que é o tipo de questão verdadeiro ou falso, que a gente está usando poucas agora. Por quê? Só abrir um parênteses. Porque não é o momento. Mas conhecida a banca, nós vamos adaptar todo o nosso modelo de questão autoral para a banca. Inclusive, eu já peço, né, de vocês aí, quem tiver questão que elaborou para estudar, fez questionário, quiser disponibilizar, eu subo lá na plataforma. E fica referenciado no seu nome lá. Tá? Por quê? Porque é material de estudo, é importante. Tá? Então, vamos falar aqui do 8º. Então, ele fala da dispensa de certificado para pequenas partidas que chegam no Brasil. Né? O artigo completo. Poderão ser dispensadas a dispensa de certificado de sanidade de que trata o artigo anterior, as pequenas partidas de vegetais e partes vegetais importadas. Aquilo que você traz na mala, aquela frutinha que você vem comendo. Nos Estados Unidos, se você tiver a sorte de desembarcar comendo uma manga, uma maçã, ela vai ficar lá mesmo. Se tiver a sorte, porque o sistema de defesa é tão bem preparado que dificilmente você vai, guardadas aí algumas circunstâncias, eu estou colocando de maneira geral, conseguir transitar no voo internacional exposto com frutas que dê a entender que é do país de origem. Então, são os pequenos partidos mesmo, presente, né, que as pessoas estão trazendo ou estão levando, né? Então, essas pequenas partidas, elas estão, pelo que está definido aqui, não entrar sem conhecimento da defesa. Então, assim, elas não estão proibidas de entrar, mas elas não podem entrar, ou não podendo, portanto, não podendo tais produtos serem, entretanto, desembaraçados sem o competente exame do Serviço de Defesa Vegetal. Vai caber a esse serviço, cabe a esse serviço, né, na época, fazer esse julgamento. Como? Com base nas legislações. Na época, não se tinha os requisitos fitossanitários tão bem estabelecidos como agora, que é lá na plataforma T-Rex, né? E tem um NPF que comunica, você atualiza. Então, via de regra, se você vinha com um produto para consumo, informar, o julgamento do órgão oficial ia dizer, oh, isso aqui pode, porque isso aqui está, sei lá, já foi processado. De repente foi um amendoim. Eu vinha comendo um amendoim lá na época, e esse amendoim foi cozido. Esse amendoim foi assado, torrado. Então, todas essas circunstâncias, elas estão dentro do artigo 8º, e como eu estou falando, sempre tem sido cobrado de maneira literal, copia e cola, né, nas provas. Mas a gente está contextualizando para quê? Para fixar, para impregnar aí na mente, e se o modelo de prova for um modelo mais discursivo, né, menos objetivo, a gente já vai sair na frente dos outros concorrentes aí, tá? O parágrafo 2º do artigo 8º já foi cobrado também, ó. É porque está relacionado, né? Os passageiros procedentes estrangeiros que tragam suas bagagens, plantas, sementes, tacos, ou seja, vegetais, né, são obrigados a declarar às autoridades aduaneiras, à Receita Federal da época, né? Ficando tais valores retidos até o competente exame. Qual a diferença disso com o modelo que a gente tem hoje dentro do Brasil, na fronteira internacional, dentro do trânsito interestadual? Nenhum. São princípios, como eu falei, que estão instituídos em outros regulamentos. E, como eu falei, esse decreto ele ficou assim perpétuo, porque com a vinda do decreto da CIPV, do Brasil fazer parte do acordo, ele acabou trazendo coisas que complementou, né, e fechou. Por isso que esse decreto ele é tão longevo, né, está sendo considerado até hoje. É a minha intuição, mas cabe debate, cabe discussão, vai sair em breve a atualização, e eu acho que nessa atualização vai ter pouca coisa que a gente pode imaginar que vai ser inventado. Ninguém vai descobrir a roda, não. Vai ser uma redação mais clara, a lei vai estar distribuída em seções, porque essa aqui não tem seção, é ruim de estudar. Você tem capítulo e artigo e inciso e acabou. Uma lei mais organizadinha, ela vai dividir capítulo,
Aí, quando ela estiver falando do certificado fitossanitário, já é a seção, certificado. Quando ela for falar, de repente, da inspeção de partidas que chega, vai criar uma outra seção, fica mais fácil para entender. Mas não vai ser mudado da água para o vinho, não. Vai ser uma nova roupagem, né? Vamos dizer assim, um upgrade. Tá? E aí, o que, que ele fala? Se a pessoa não proceder, autoridade aduaneira, está aqui, estou trazendo esse amendoim. A autoridade fiscal da defesa vai julgar. Ok, pode passar. Não, não pode passar. Mas se for descoberto, o que, que acontece? É sonegação de informação, né? Aí ele vai estar sujeito a quê? A apreensão do produto, que é exatamente o que a gente faz. E por que, que eu estou associando, pessoal? Porque é uma forma de fixar conhecimento. Se eu não conseguir trazer o que está escrito para a realidade do presente, vocês não vão conseguir, quem está estudando pela primeira vez esse decreto, ficar com alguma coisa na mente. E quem está revisando, é bom que fica fazendo associações e vocês aguentam aí o tempo que precisa para a gente finalizar o estudo, tá bom? Então, há uma previsão, né, de que quem não declara seja penalizado com apreensão e outras penalidades, né? Multa, ele fala, e outras penalidades. Ele não descreve aqui, além de outras penalidades previstas em leis. Pode ser uma multa também, tá? Eu vou seguir adiante, porque só os que estão marcados que é mais relevante, né? Prioridade devido à facilidade de deterioração. Então, já tinha ali, né, uma cultura, produtos vegetais, eles podem estragar mais facilmente. A gente não está falando aqui nem de refrigeração, se chegou refrigerado, não sei como é que é 34, mas já tinha esse cuidado. E também esse cuidado está associado ao próprio produto, ao próprio artigo. Se esse produto é deteriorado, fica mais difícil de fazer qualquer exame. A tendência tá tudo condenado, né? Então, o ideal é que os produtos, para ser feito o exame, essa inspeção, fossem produtos frescos também, para facilitar ali esse diagnóstico, essa inspeção visual lá do profissional. Porque aqui ela não fala em momento nenhum de análise laboratorial, né? Esse decreto ele não fala. Então, fica no escopo da inspeção visual mesmo, que era feito na época. Tá? Então, no 10, ele já vai detalhar o quê? Chegou o produto. Esse produto é proibido. O que, que eu vou fazer? Então, ele regulamenta isso daí. Então, em até 15 dias, chegou um vegetal. Se esse vegetal tem proibição, ele deve retornar. Então, o que a gente chama de rechaço. Né? Algumas agências utilizam esse mecanismo. Quando uma partida chega, no trânsito, por exemplo, tem problema documental, ou tem alguma outra coisa que não representa um risco assim tão iminente e pode ser feito um procedimento de rechaço, ele volta. Então, aqui ele está colocando, em outras palavras, que a gente chama de rechaço. Mandar voltar para a origem. Somente em até 15 dias. Após esse período, tem que fazer o quê? Destruir o produto. Tá? Então, isso aqui é bem legalzinho de ser cobrado em prova. E ele se refere, tá? Por isso que essa imagem está aqui, a todo o artigo 1º, que é exatamente o que a gente viu lá. O artigo 1º, do inciso A até o E. Tá? Tudo aquilo lá que nós falamos. Se, por acaso, esse produto chega no primeiro dia, já tem presença de pragas, é destruição certa. Determinada vez, eu ainda estava como técnico agrícola. Quando eu ingressei na defesa, foi como técnico agrícola. Vale a pena o registro. E eu estava trabalhando sob a supervisão de um agrônomo, numa barreira interestadual aqui entre Amazonas e Roraima. E aí, uma tarde, a gente estava lá dentro do trailer, chegou um caminhão carregado de equipamentos e estacionou. Aí abriu, fechou o tempo, né, para dar uma chuvinha. Aí o motorista inteligente, esperto, né, a atitude dele, como tinha mudas, o que é que ele fez? Deselanou. Então, até então, era um caminhão. Quando ele deselanou, a gente começou a ver as folhinhas balançando. Aí passou a chuva, foi uma chuvinha rápida, molhou lá as plantas. Ele acabou revelando para nós da fiscalização, que até aquele momento não tinha sido notificado pelo órgão da Receita, né, que é o primeiro que aborda, que tinha plantas. Quando nós chegamos a ver as plantas, e eram mudas de goiaba, rapaz, tinha mais caramujo agarrado nas folhas do que folha. Uma coisa incrível. Muito, muito mesmo. Caracol, né? Aí a gente, caramba, que coisa inédita, né? Ele mesmo se entregou, o transportador. Aí a medida foi exatamente isso aqui, presença de praga, apreensão, destruição imediata. A nossa legislação, ela fala exatamente isso aqui. Ela nem quer dizer, se é quarentenária, não. Houve presença de pragas para a cultura de importância econômica, a medida que está na lei estadual, e a mesma vigente hoje,
é exatamente essa, destruição. Então, é o mesmo princípio lá de 34. O vegetal chegou sadio, bonito, mas tem pragas, destruído, tá bom? E o exemplo, ele ajuda vocês a lembrar, né, a associar. Tá? E também, né, vocês vão ver muito nessa lei, em todas as leis, todas as despesas, quando o interessado está errado, é por conta dele. Dificilmente você vai ver na lei de defesa vegetal, é melhor até gravar o que é a custa do governo, porque todo o resto vai ser por conta do interessado. Então, já fica uma forma de um gatilho aí, uma solução, um canivete suíço, quando falar de custos. Custos sempre vai ser a custo do interessado. Se ele não quiser se envolver na medida, o Estado vai fazer e vai cobrar dele depois, né? Vai pedir o ressarcimento. Assim, via de regra, é assim. Tá? Então, a gente finaliza aqui, ó, essa primeira parte, né? Do artigo 15 de antes, vai falar de taxa. Não é relevante. Moeda antiga, uma cobrança muito... Sinceramente, se aqui for cobrado em prova, é quase falta do que fazer do examinador. Desculpa. Mas é quase que impossível, né? Então, assim, não é relevante. O primeiro estudo, o primeiro ciclo de estudo desse material não é relevante. De repente, você já domina 90%. Vai lá nos 10% e começa a decorar aí o valor das multas, o que é multa. Mas isso aqui não vai cair em prova tão cedo, porque tem coisas mais relevantes, tá bom? Então, nos outros capítulos, quando chegar em taxa, a gente já pula. Aí a gente chega em algo que é importante, o comércio de vegetais. Então, a gente falou lá, né, que ele regulou a importação de produtos, né, teve as proibições, e agora ele está falando aqui do comércio. Então, o que o Estado está falando em 34 sobre o comércio de vegetais? Que todos os estabelecimentos, e aqui você tem que entender, não só a quitanda, não, a feira, o supermercado, a propriedade agrícola, né? Que tiver vegetais que ele produz, vende, compra, ele tem que obedecer à regulamentação e, para verificar se ele está obedecendo, o MAPA vai realizar uma fiscalização periódica, né? Nós estamos em 34, pessoal. É dessa forma que o sistema de defesa do país, que eu acredito que nessa época não tinha nada nos estados, em 34, né? Era outra história. Então, o presidente regulamentou dessa forma. Então, todo mundo aí que mexe com vegetais e apresenta risco está sujeito à fiscalização. E aqui ele fala o quê? Os estabelecimentos devem exibir o certificado de sanidade e instruções de profilaxia. Então, a legislação já trata que já existia esse certificado. A gente viu que ele foi instituído lá em cima, né? Foi atualizado pelo decreto, depois até vou olhar na hora do intervalo, o que dizia o texto não revogado. Mas ele fala, né, que quem estava negociando nesse estabelecimento precisava apresentar um atestado de sanidade. E ainda as instruções, né, que foram feitas ali em relação a algum tratamento que esse vegetal sofreu. Também é cobrada a escrituração, né, ou seja, hoje é computador. Hoje está, no máximo, em uma planilha tabulada para você anotar, mas com certeza está no Excel, né? O quê? A origem, né, e o nome do produto. Então, já se tinha essa preocupação, ó, de ter etiquetas, né? E também a escrituração. Isso são informações importantes para um processo de controle de pragas. Você saber de onde veio, você ter uma identificação naquele lote, naquela partida, né? Para quê? Para ter todo um controle. Então, o governo da época queria assim, ó, quem mexe com esses produtos estão sujeitos à fiscalização, deve ter isso anotado e eu quero saber de onde veio. E eu preciso ver isso logo que eu chegar no estabelecimento. Tem que ter o certificado ali, à mostra. Então, bem presente, assim, as determinações para prevenir essas pragas, né? Que, com certeza, na época, o Brasil sabia que poderia vir ali no carregamento de café, aí eu estou especulando, dos grãos da época que era comprado, né? E poderia pôr em risco a agricultura que ainda ia se desenvolver, ou estava se desenvolvendo. Esse artigo aqui, ele é um artigo muito relevante, né? Dentro do processo. É livre em todo o território nacional o trânsito de plantas, parte de vegetais e produtos de origem vegetal. Ele dá uma cobertura muito grande para explicar por que alguns produtos têm o trânsito liberado e por que alguns produtos não têm o trânsito liberado. Independente do que está na CIPV, em 34 eles já olhavam dessa forma, ou seja, você tem cana, pode ir com a sua cana aí, Brasil afora. Você tem café, pode levar. Você tem uma muda, pode carregar. Só que, se eu for observado que tem algum risco, né? Ou seja, irrupção, presença de pragas e doenças,
que seja nociva a essas culturas, que poderiam ser as que são livres, que eu citei, outras, o mapa, na época, faria o quê? Proíbe, restrição. A gente não vai ter exemplos aqui, mas se a gente olhar para o presente e pensar nas quarentenárias, ou pensar no trânsito entre áreas que têm reconhecimento de livre, status livre ou não, você tem um controle de trânsito, né? Então, são princípios que veio ali no decreto do acordo e que já era feito em 34. Então, via de regra é livre, mas se for percebido risco pelo surgimento de uma praga, né, que é essa erupção aí, faz-se a restrição. Pode isso, não pode aquilo, ou pode só a parte disso, não pode a parte daquilo. Por exemplo, a restrição hoje de praga quarentenária é interessante, o coco. O coco não pode transitar de Roraima para outro lugar, e aqui tinha fazenda de coco, por conta do acre endostânico. Mas sem a casca ele pode, porque o problema do acro é ele estar espesso, aderido no produto, né? Então, tirando a casca, ele poderia seguir, pode seguir, pelo que está na norma. Então, seria similar a isso aqui, uma restrição parcial ou total, né? Para proibir aí o quê? A disseminação da praga. Quando a gente está estudando defesa há muito tempo, a gente começa a entender por que o controle de trânsito é importante, por que isso que eu falei é importante. Porque se não fosse tomada medida nenhuma, em poucos anos, o Brasil, né, as áreas agricultáveis, era tudo praga. Agora, vamos fazer o inverso. Se essas medidas não acontecessem da forma que acontece, ter funcionário concursado, ter o controle de trânsito, e tudo que tem, são várias divisões, agrotóxico, inspeção vegetal, classificação, enfim, como é que não era, né? Então, os princípios muito básicos desse decreto, eles são extremamente funcionais. Porque se você controla o que chega no seu país, tem um cuidado com o que está no comércio, controla o que está transitando dentro, e ainda ele se preocupa com a exportação, você tem realmente um controle efetivo. E isso a gente faz hoje no presente, né? Vamos fazer no mapa ou em concursos estaduais. Então, é muito, muito bacana. Eu gosto muito. Então, verificada a existência do funcionário de defesa sanitária vegetal. Ah, tá. Aqui ele quer falar o quê? Da interdição. Ele sabe, por uma denúncia, porque ele viu, na época, né, que tem vegetais sendo comercializados que tem presença de praga. O que ser feito? O que deve ser feito? Interdição. E isso está nos textos das legislações estaduais, né, presente. Você é obrigado, né, a defesa estadual, no surgimento, seja praga regulamentada ou praga de importância econômica, tomar algumas medidas para que não haja dispersão, né, que seja feito um controle ali, porque ela vai ter impacto econômico, né? Então, em 21, já tinha, no artigo 21, lá em 84, já tinha essa regulamentação. O produto está no comércio. Foi percebido presença de praga, ele fala ainda, será imediatamente interditado. Então, é um negócio assim muito firme, né, muito sério. Então, gravar aí, porque já foi questão de prova. Aí ele cria umas obrigações para quem estava naquela época, né, mexendo com esse tipo de produto, né, lidando com essas coisas. Ele é obrigado, né, no caso de ter produtos com presença de pragas, a fazer o quê? Realizar as condições prescritas, destruição, tratamento. Então, já estava previsto ali. Destrói, pessoal. Está apreendido, vamos destruir, ou fazer um tratamento ali fitossanitário específico, conforme o momento, tá? E aplicar outras medidas fitossanitárias julgadas suficientes a critério da defesa. Então, não é facultativo, né, se ele quisesse. Então, a gente fica imaginando, né, esse esforço para lembrar de 34, mas imagina uma fazenda naquela época, a distância que não era para chegar lá, né, o tanto de percurso, os lugares remotos. Mas, mesmo assim, com essa coisa toda geográfica desfavorável à praga, o mapa, tendo conhecimento, ele agia, né, age, questão 34, ele age e já impõe essas medidas, que são as mesmas que a gente impõe hoje pelos regulamentos estaduais. Muito parecido, tá? Olha aqui, ó, sem indenização. Mesmo ele não sendo culpado, as legislações elas não vão dar indenização, né? E também não vai assumir os custos daquilo ali. Só que essa legislação, mais na frente, ela traz um caso específico, onde pode haver indenização. Então, para esse caso aqui, ó, pelos trabalhos executados pelas pessoas que estiverem envolvidas, não assistirá aos interessados direito a qualquer indenização. Só que lá na frente nós vamos ver, na questão de erradicação, que é previsto um tipo de indenização. Não confundir, tá? Pronto. Essa interdição vai acontecer tanto nos comércios, como também nos locais onde acontecer. Então, nós estamos falando de produtos
pronto para uso, que já está ali, como também na sua origem, né? Fazenda, pomar, chácara, etc. Sempre que isso acontecer, como hoje acontece, o serviço faz o ato, você pode recorrer, mas até que a decisão seja tomada, o seu direito está resguardado em recorrer, não em impedir a medida. Então, naquela época já era assim. O Serviço de Defesa percebeu a praga, começou a agir, começou a interditar. Ah, eu não concordo, eu acho que está errado. Pode recorrer, mas até que houvesse uma decisão, vale, né? Fica valendo o ato oficial. Por quê? Para resguardar a sanidade. Na dúvida, né? Então, é o que ele quer dizer aqui no 21. Né? Cabia, deu esse espaço, né, para o cidadão se manifestar, não foi aquela coisa fechada. Então, caso, não, eu discordo, eu acho que não é isso aí não, é outra praga, esse inseto aí é bobinho, não vai causar nada. Então, você faz uma interdição, a pessoa recorre, mas o ato fica mantido. Vou descer um pouco aqui no cursor. Ele traz, né, essa preocupação, né, que os proprietários, mesmo que ele se negasse, não, mas eu não sabia. Não, se foi praga que foi acometida ali e que ela é uma praga comum, ele tinha a obrigação de agir, né? Ele não precisa ser um especialista para dizer. Então, toda vez que acontecer ou acontecesse de ter essas ocorrências de praga e ser uma praga comum, que não necessitasse de um conhecimento apurado, ele tinha a obrigação de agir, né? Porque é uma praga comum, sem risco ali de ter conflito ou dificuldade. Tá? Esse vermelho aqui, pessoal, é um chamado de atenção, porque é uma ressalva, né? Ele vem dizendo que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, depois ele vem aqui, ó. Não estão sujeitos. O quê? Produtos vegetais exclusivamente destinados à alimentação e outros fins domésticos. Tá? Ou que tenham aplicações industriais e medicinais, desde que disso não decorra perigo para a economia nacional. Na área animal, pegando aqui um exemplo fora, a gente tem muitas vezes o gado que vai para o abate. O gado está gordo, está pronto para ir para o frigorífico. Só que tu está esperando o menor preço, você não vai mandar hoje. Aí você vai lá no órgão e fala, olha, esse animal é para abate, não vou vacinar. E você pode, pela legislação, não vacinar porque eles são destinados ao abate. Não faz sentido, né? Ele já vai, não tem risco. Se ele já vai efetivamente sair do processo, o risco acaba ali. É interessante para associar com isso. Então, produtos destinados à alimentação, produtos que já tinham sua vida finalística pronta para a indústria, para a alimentação, desde que não representasse risco, já poderia ser eliminado do processo aí da necessidade das penalidades que ele tratou acima, tá? É isso que o artigo está dizendo para nós. Entra nessa questão das taxas, não é importante. A gente ainda tem um tempinho, vamos avançar. Esse capítulo aqui, ó, que é o 4, a metade do texto, é bom que a gente, quando voltar, já termine. Ele é muito importante, tá? Porque ele vai trazer aí as medidas de quê? Na época, para erradicar, para combater e para regulamentar o trânsito desses vegetais. Então, já havia o levantamento fitossanitário, que ele fala aqui de inspeção. O mapa, né, o órgão oficial, poderá inspecionar qualquer propriedade, fazendo sítio, chácara, quintal, horta, com o fim de averiguar a existência de doenças e pragas vegetais. É o levantamento fitossanitário que a gente tem de delimitação hoje, né, para saber até onde ela está. A gente tem o levantamento para saber se ela ocorre. A gente chama tudo de levantamento fitossanitário. É o que? O técnico sai com uma medida, dotado de recursos, para procurar a praga. Quero ver até onde a mosca da carambola ocorre no meu estado. Ele vai monitorar as armadilhas. E aí ele vai conseguir saber se ela existe em um determinado lugar que não era para existir e até o raio que ela pode estar alcançando em relação à agência, por exemplo, né? Então, na época, o Ministério já fazia essas inspeções nas propriedades, que é o que a gente faz hoje, né? O levantamento fitossanitário. E aí, qual é a ideia, né? Promover o reconhecimento sanitário periódico. Então, o país, naquela época, já se preocupava. A gente tem, sei lá, pouco ou muita praga, mas nós vamos proteger a entrada, nós vamos regulamentar o trânsito, mas ainda vamos procurar nas propriedades se tem alguma coisa que a gente não conhece. Então, essa inspeção, ela tinha esse sentido, né? Tem esse sentido, tá? Por quê? Uma vez que eu conheço se uma praga que X está presente, eu posso agir. Então, fazia essas inspeções
para delimitar as áreas contaminadas como uma medida fitossanitária inicial. Então, eu estou trazendo para vocês com essa anotação em verde, que vocês ainda não tinham visto, porque quando se estuda a lei, você tem dois caminhos: tentar decorar, impossível, ou tentar entender. Sempre que você entender, você anota. Já vai servir para revisão. E no meu caso aqui está servindo para quê? Para me rebuscar o material e entregar para vocês mais fácil, sem precisar ler o texto. É exatamente a revisão que vocês vão fazer depois, quando vocês lerem o material, né? Vocês vão ter que ler sozinho, e complementar essas anotações para ter uma visão geral. Tá? Sempre trabalhe o conteúdo, nem que seja que nem eu estou fazendo, eu estou conversando com vocês. Mas diante de um conteúdo difícil, leia devagar. Eu estou tendo uma dificuldade grande de ler as intervenções aqui no ortodôntica, mas leia com calma, procure entender partes. Se não entender uma palavra, vá buscar essa palavra, mas anote sempre o que quer dizer aquilo ali. Eu estou anotando sempre, eu poderia não anotar, mas como durante a fala eu vou contextualizando, eu posso esquecer, então eu tenho os pontos de apoio. Então, quando faz estudo da lei seca, traga os pontos de apoio, porque aí vai ser a palavra-chave que vai abrir o gatilho para o conhecimento, tá bom? É uma outra forma que a gente usa, e muito efetiva. Você vê que eu não fiz quase nenhum esquema. Para quê? Para mostrar essa possibilidade, porque tem texto muito longo, por exemplo, decreto de mudas, é extremamente gigante. E você tem que vir navegando página a página, capítulo a capítulo. Obviamente, eu pulei alguma coisa aqui, porque não tinha característica de prova, né? Mas sempre é importante ver tudo, tá? Então, aqui, ó, ele vai dizer o quê? Que em torno da área declarada interditada é criado, né, uma zona suspeita. Ou seja, você tem a área do foco e você tem a área perifocal. Já naquela época, eles já podiam declarar essa área que a gente chama perifocal como área interditada também. Para quê? Para ter uma medida complementar de segurança, não somente aonde deu ali naquela propriedade, né, mas nas propriedades do entorno, com certeza estabelecia-se um raio, né? Para quê? Para que não acontecesse escape daquele problema, né? Nós estamos falando aqui no sentido real mesmo, nós estamos imaginando que está acontecendo um problema. Então, fazia seus levantamentos, pressionava as propriedades, na ocorrência de uma praga, se fazia interdição e delimitava um raio complementar à área de infestação. Essa área que a gente chama perifocal hoje, né? E aí, o que o mapa na época faz? Instrução aos proprietários. Como é que você deve agir? Então, o artigo 31, ele vai dizer o quê? Todo proprietário, arrendatário, ocupante, né, dessas áreas, eles teriam que cumprir procedimentos. E o mapa instruir os proprietários em relação a isso, seja para o reconhecimento como para o combate. Então, cabia ao mapa, vamos divulgar o que está acontecendo, como também a participação, né, desses proprietários no processo, né? Aí vem o artigo 32, proibição do trânsito, muito similar ao que acontece hoje, seja no âmbito da regulamentada, das pragas regulamentadas ou não. Recentemente, o Paulo relatou uma praga no feijão, né, que deu lá eu acho que foi no Piauí mesmo. Quem é aluno aqui do preparatório IMA vai lembrar. Paulo II, ele foi professor, trabalhou com a gente, agora ele está ocupado, e ele trouxe essa ocorrência, inclusive impediu dele entregar o conteúdo na data prevista. E era uma praga de importância econômica na cultura do feijão, né? E com certeza foram adotados procedimentos para quê? Para até descobrir o que era, e era uma coisa nova, depois eu nem voltei a ler mais, não tenho muita informação técnica do problema, foi tomada alguma medida. Porque enquanto você não sabe, aquilo pode ser praga quarentenária. Enquanto você não sabe, aquilo pode estar dispersando no trânsito do veículo, no trânsito de pessoas. Então, já naquela época, por isso que eu falo, esse decreto ele é muito real, né? Porque ele já fazia medidas que hoje a gente faz, só que está escrito de outra forma, né? Então, ele coloca aqui o quê? Uma exceção no parágrafo único. Se fosse possível executar uma medida, né, e que tornasse viável, o trânsito poderia ser liberado, desde que não que acompanhado de um documento, de um certificado. Então, em se tratando de produtos para qualquer inspeção ou tratamento, a juízo do mapa, ou seja, o mapa está na área, por meio de conta. Se fosse percebida a possibilidade de algum vegetal ser liberado acompanhado de documento, poderia ser liberado, né? É isso que ele está dizendo para a gente. E o 33, ele traz isso aqui, ó, a obrigação dos proprietários de combater a praga. Ele legisla aí, ó, daí para frente, vários aspectos que, naquele momento, o Brasil colocava. Quem estava ocupando aquela área tinha que fazer as suas custas, dentro da sua propriedade e no prazo que for combinado, todas as medidas para combater a praga ou doença.
Então, eles tinham a obrigação de agir, né, para evitar ali a ampliação do surto. E também, né, aquilo que eu quis falar naquela hora em relação ao ressarcimento, né, no caso de recusar os proprietários ocupantes a recusar as medidas, ele não faz, o Estado faz e ele tem que ressarcir, né? Nós vamos ver lá na frente o caso que há o ressarcimento, não é que ainda não. Pronto, aqui, ó, chegou. O único caso onde a lei fala de uma indenização possível é nesse caso aqui, ó, do artigo 34. A praga chegou, ela se estabeleceu numa mata total, se estabeleceu numa parte de uma mata, se estabeleceu na lavoura inteira, se estabeleceu na metade da lavoura. Se tiver uma área que não foi afetada, seja pela característica da praga, seja pela própria vegetal, né, e aquelas plantas, aquelas áreas foram índemnes, né, ou seja, não tiver sido acometida, é previsto, né, nesse regulamento uma indenização, em parte, ou ao todo, ou mesmo a substituição das plantas, né, podendo ser uma indenização parcial ou total. Então, é o único caso onde há nesse decreto, uma previsão de indenização. Em surto de uma praga, que o MAPA, junto com os produtores, toma as medidas, e que as áreas que não foram afetadas, né, ou seja, não ia ter risco ali de serem, como é que se diz assim, acometidas, né, mas elas estivessem contaminadas, com risco de estar contaminadas, então a gente vai eliminar tudo e vai indenizar você. Tá? Então, esse aqui é um caso específico de indenização. Pessoal, é indenização, não é ressarcimento, tá? Medidas fitossanitárias que você é obrigado a cumprir não gera o ressarcimento. Mas, nesse caso específico, a lei tratou disso daí. Então, isso pode ser uma boa pergunta. Eu perguntaria isso. Eu acho que o Rafael também perguntaria. Então, eu gosto de questão. Eu acho que outros aí perguntariam, porque é aquela questão da novidade. Então, eu estou indo com muita cautela, devagar, porque ajudando vocês nessa missão que é estudar esse decreto, que é um pouco chato mesmo, mas vocês estão vendo aí que é possível, né, a gente romper ele, conseguir avançar com alguma qualidade no processo. Aí, somado à aula, com a leitura que vocês vão fazer, seja nesse material ou no original, com as questões e com o simulado, aí vai ficar PhD nesse assunto. Não tem como não dominar a legislação, né? Então, vamos avançar aqui, ó, para o parágrafo 4º. Ele faz uma ressalva, pessoal, e aqui era para estar em vermelho, tá? Não é azul. Deixa eu corrigir isso aqui. Qual é a ressalva? Ele diz que, ó, se você teve a lavoura afetada, ela está índene, mas pode estar contaminada, a gente vai indenizar você aí, vai substituir parcial, vai substituir total, mas ele faz uma ressalva no final. Se por acaso houver uma infração, né, naquela propriedade anterior, ele perde. Então, é um direito dado com a mão, podendo ser tirado com a outra mão, tá? É bem interessante aí. Ou seja, é similar ao que a gente tem hoje. A gente tem um infrator primário, ou aquele que não teve dolo. Normalmente ele é advertido, é uma penalidade menor. Então, aqui, dava-se um voto de confiança, mas caso essa pessoa já tivesse sido advertida ou passado por algum processo, né, de responsabilizado, ele perderia essa indenização. Tá? E aí, como é que era o processo de atuação na época? Ação conjunta. O governo federal liderava o processo, porque entende-se que foi quem regulamentou, né, a autoridade oficial do país de 34, eu acho que era só o Papa mesmo. Eu já estou especulando, não sei se tinha algum estado, como São Paulo, Rio, os principais estados, que já tinha defesa constituída, mas a lei fala, né, que as medidas eram uma ação conjunta entre o governo federal da época, estadual e municipal, né, sendo o MAPA a liderança desse processo. A gente aqui vai para o parágrafo 2º, né, o que ele está falando aqui, ó, no terceiro. O primeiro, aliás. Ele dá uma competência para a União, da época, desempenhar a liderança do processo. Ele fala de um acordo, né, que, independentemente disso, o MAPA, desde logo, as medidas de erradicação teriam que ser tomadas, né, e obrigadas à pronta intervenção como medida urgente. Então, independente de um acordo, olha, nós vamos trabalhar junto para fazer isso aí. Independente se esse acordo surgiu, o MAPA já regulamentou que ele ia fazer o trabalho. Mas a premissa é uma ação conjunta. É isso que ele quer dizer.
Só que aí tem uma ressalva aqui também. Ele está falando de uma praga da irrupção, né, do surgimento de uma praga. Mas poderia ter naquela época uma praga que ela já estava estabelecida, né, e que já não cabia mais fazer essas medidas que a gente tratou antes. Já estava dispersado. Então, aí ficaria por conta dos governos estaduais e municipais fazer as medidas com o apoio, né, e o suporte do Ministério. Então, uma lei muito moderna, cara, muito organizada, considerando a sua época, com muitos pontos ok. Né? Hoje, como é que é? Hoje você tem o SUASA, né? Sistema Unificado de Sanidade Agropecuária. Você tem a instância superior, você tem as outras instâncias, você tem as atividades todas organizadas. Qual é a competência do governo federal na defesa? Até aqui. Qual é a competência exclusiva do Estado? Aqui. Qual que ele pode assessorar aqui? Como é que ele vai assessorar? Então, já havia uma premissa do que hoje a gente conhece como SUASA, né? E nós vamos falar disso em breve. Vamos esperar aí o edital sair, né? Para a gente não ficar trazendo o assunto que a gente acha que vai ter, mas que pode não ter. Então, vamos trabalhar na base, que é o edital 2014. Quando o edital sair, quando a banca sair, a gente já vai fazer mudança. E quando o edital sair, a gente vai mudar mesmo, né? Vai ver o que saiu e vai estudar o que não saiu. Aí, nesse primeiro momento, não é interessante estar trazendo assunto novo, porque tu vai trazer um, aí daqui a pouco quer dois, daqui a pouco quer três, daqui a pouco é um edital novo, né? Tem que esperar o momento certo. 37, a gente falou? Ainda não, né? Ele está falando de quê? Da questão do controle de trânsito, delimitação de área contaminada, mais controle de trânsito, mais erradicação. Então, sempre que essa praga estava estabelecida e não havia mais como aplicar aquelas medidas que nós falamos, muito mais pesadas, né, de uma praga assim que surgiu, caberia aí aos estados, pelo menos, organizar aonde que essa praga ocorre, qual o controle de trânsito, qual a erradicação, qual o processo que vai ser feito para erradicar. E ainda ele fala de algo assim que eu acho muito legal, eu até chamei de combate coletivo, né? Ele cita aqui nesse 38 que identificada pragas que precisassem conjugar esforços, né, reunir forças, seja na região, na gleba, na propriedade, onde fosse naquela época, o mapa ele iria, né, propor essa solução, o controle e o combate coletivo em virtude de pragas que não houvesse, deixa eu ver se eu coloquei correto, com combate coletivo em virtude de praga que sem medidas coletivas não será controlado, não, está certinho. Então, ou seja, o envolvimento, né? Hoje a gente fala muito de educação sanitária, a gente fala muito de prevenção, mas em 38 já tinha esse esforço do Ministério para envolver ali os produtores, né? Os interessados. Então, dependendo do surto da praga, o Ministério organizou medidas para eles tomarem de forma coletiva para ajudar no processo. A gente está falando hoje de um país fortíssimo no agro, de uma economia fortíssima que não tem servidor suficiente, né? E nessa época provavelmente nem tinha, né? Muito menos. Então já havia aí na legislação uma regulamentação para dar suporte, né, nesse momento de dificuldade. Aí ele vai fazer umas complementações para que essas medidas coletivas pudessem ser tomadas. Primeiro, saber se essa medida seria eficaz, né? Vale a pena mesmo fazer esse esforço coletivo, né? Saber se o combate solicitado era realmente útil para aquele momento, né? Se a área indicada era suficiente e o emprego das medidas seria eficaz. Então, havia, né, uma regulamentação antes de fazer esse processo de convite aos interessados para uma cooperação voluntária, de analisar se valia a pena tomar essa medida em relação à praga. Porque a gente está falando de 34, hoje está tudo bem ordenado, hoje a lei fala o quê? Você é obrigado a declarar se tiver uma praga aí, seja quarentenária ou de importância econômica. Só que lá em 34, foram criados outros mecanismos de participação desses produtores, né, que eram o maior interessado. Aqui é o quê? Vamos supor, se na época tinha café, era o produtor de café, se na época tinha uma banana forte, era o produtor de banana, porque eles eram o maior interessado no processo de segurança, né, fitossanitária para a sua lavoura. Tá? Aí aqui, pessoal, é um processo mais complementar, tá? Então, havia a formalização desse processo para o combate, então, algumas medidas, né? Uma questão organizada, né? O mapa fazia a orientação e auxílio à fiscalização dos trabalhos. Então, de uma maneira ordenada, essa área nós vamos executar as medidas. Está envolvido esses produtores.
precisa haver uma formalização, né? Quem vai participar, como vai participar, havia um tempo de compromisso, né? O mapa, digo, vocês vão fazer da seguinte forma, orientação. Vocês precisam de quê? Auxílio, né? E eu vou supervisionar o que vocês fazem. Guardadas as devidas proporções, recentemente o mapa convidou órgãos estaduais para atuar no foco. E, nesse caso, com um esforço coletivo de órgãos estaduais para atuar no foco de uma praga ausente que foi detectada no território nacional. E lembra bem isso aqui, né? Foi criada uma medida, né, de esforço coletivo de órgãos para ir lá fazer o trabalho. Eu não estou citando detalhes para não confundir vocês, mas lembra esse processo e foi oficial. Aqui de Roraima foram 8 profissionais, em momentos diferentes, ajudar lá no combate. Exatamente um esforço coletivo entre agências, né, podemos dizer assim, para atuar lá na questão da praga. Encaixa perfeitamente no que essa legislação trouxe aí. Tá? E aqui ele vai aqui no 4 para fechar o processo, né, em relação às medidas. Se não foi tomada medida, o mapa executa e cobra os custos, né? É o que ele está dizendo aí. Pessoal, aqui para frente, a legislação começa a ficar bem, tipo assim, não vai ser uma prova só de defesa vegetal, né, do regulamento, mas ela começa a trazer informações bem genéricas e eu faço questão de comentar. É uma aula comentada, então não vai causar mal nenhum. Então, vamos já dar um intervalo para a gente seguir com qualidade, né, sem exceto. Então, aqui, ó, ele está falando o seguinte, que o mapa, naquela época, fomentava a atividade. O que ele diz aqui? Ó? Auxiliará os ocupantes de terreno, suas associações, principalmente situados em zonas da irradiação ou de combate, empregando máquinas e aparelhamento não acessíveis ao particular, fornecendo a baixo preço ou gratuitamente, se possível, máquinas, inseticida, fungicida, ou seja, naquela época, diante de uma situação assim, o mapa fomentava esses meios. Hoje, o que a gente tem? O controle das pragas regulamentares é um controle oficial, então o mapa investe para que os órgãos façam, e ele também, né? Eu não consigo associar nenhuma medida, a gente pode até discutir depois, similar, mas órgãos correlatos da estrutura do Ministério têm as suas atuações, né? Você tem seguros, né? Seguro safra, se tiver zoneamento, então, na presença de praga, conforme tiver regulamentado lá, pode haver indenizações, então você tem alguns aspectos aí que pode fazer a gente associar, tá? Para não ficar ali no decoreba, tá bom? Então, ele fala dos particulares, né, que se voluntariaram, se reuniram para o combate das pragas. Então, é um negócio bem, entre aspas, né, bem bonito, né? Porque a gente está sempre falando daquela corrida dos ratos. A gente correndo atrás para tentar evitar o problema e a pessoa dispersando a praga. E aqui não, aqui a legislação tratou um aspecto bem inovador, trazendo o produtor para dentro do processo. Aqui, pessoal, tem uma parte legal. Ó. Fica proibida a exportação ou redespacho de plantas vivas ou parte de planta nos portos ou outras localidades em que existirem técnicos de defesa sanitária vegetal, sem a permissão de trânsito. Olha, isso aqui é muito presente no nosso cotidiano, né? Então, naquela época, o governo ele já regulamentou o seguinte, se chegou um produto que está especificado nessa norma e não houve a participação do serviço oficial, fica proibido você exportar ou redirecionar ele para onde fosse. Sem apresentação de quê? Da PT. Poderia ser permissão de trânsito vegetal, mas a permissão de trânsito vegetal tem uma regulamentação diferente, muito ampla. Mas é só para a gente lembrar que eles já tinham esse cuidado, ou seja, na falta de conhecimento da origem, na falta de conhecimento se foi uma inspeção, se confirmou mediante inspeção a presença de praga ou não, não poderia haver o trânsito, né? Porque o controle de trânsito evita aí a dispersão da praga. E aí ele vai trazer aqui, ó, no azulzinho aqui, ó, estabelecimentos que negociados com plantas, parte viva de plantas para reprodução, poderão, a critério do serviço da época, usar o certificado de sanidade disposto no artigo 19, foi o que nós falamos lá em cima, em substituição à permissão de trânsito. Isso aqui pode ser uma questão de prova. Ele traz 2 documentos. A gente falou do certificado de sanidade lá no comecinho, a implantação dele até que foi revogado, né, por um decreto e foi atualizado. E aqui falou de uma permissão de trânsito. Então, era cobrada, sempre que essas partidas estavam em trânsito, uma permissão de trânsito. Mas também podendo se utilizar o certificado de sanidade em substituição à permissão.
Observa que isso nunca caiu em prova, mas tem toda a cara de questão, né? Que pode ser cobrada. No artigo 43, ele vai falar de quê? O trânsito era proibido sem a possibilidade de embarque ou despacho, se não tivesse esse documento. Então, as alfândegas, as guardas-mórias, que eu não sei explicar o que é isso, as mesas de renda eu sei, era similar à Receita Federal da época nos portos de pouca movimentação. Ou seja, a Receita Federal menor, né, não poderia fazer nenhuma movimentação se não tivesse o documento, que é exatamente hoje como o processo é feito. Os órgãos, eles atuam, né, em conjunto para evitar aí qualquer risco à sanidade. Poderia atuar melhor, mas a premissa é que eles atuem em conjunto. Agora, pessoal, a gente vai terminar essa parte aqui, vamos parar aqui no 44, tá? Porque aqui já vem a parte dos textos. E depois a gente volta no capítulo 5. Vamos só fechar o 44. A gente começa a introduzir um outro aspecto que a legislação vai tratar. Ele vai falar de que agora? Das medidas preventivas para controle de pragas em zonas de cultura não infestadas, desinfestação e expurgo. Então, a legislação ela já vem trazendo isso aqui. Com o intuito de evitar a transmissão, já admite que tem a praga. Determinar a praga ou doença em zonas de cultura ainda não infestadas, poderá o mapa determinar rigorosas medidas e exigir que sejam desinfestados e expurgados determinados vegetais, partes vegetais, sacarias, vazias, outros objetos, ou até mesmo veículos, que penetrem na zona não infestada e que sejam suscetíveis de disseminar praga ou doença. Então, acreditando no risco de uma área que está interditada ser acometida, né, do escape, né, pelo trânsito, o mapa já determinava ali na época a desinfestação e expurgo. E é por isso que essa legislação lá para o final, lá para o artigo capítulo 8, se eu não me engano, ela trata muito disso, né? Primeiro por causa da importação, e depois da exportação, que tem que ter o devido tratamento. E também por conta dessa situação de áreas que eram interditadas, né, que poderiam ser interditadas pela ocorrência, e áreas que poderiam, estavam livres, né, dessa ocorrência, mas que poderiam ser atingidas, né, por produtos oriundos dessas áreas interditadas. Então, a legislação bem forte, e que hoje a gente vê aí o quê? Na exportação, se tiver presença de pragas, você pode fazer o tratamento parentenário. Nós vamos ver lá na aula de certificação que a gente não entregou, isso aí. Também na chegada, dependendo da situação, poderá também ser feito o tratamento. Então, a gente tem aí mais uma consolidação daquilo que a gente está estudando. Vamos dar uma parada, dos 5 minutos, e aí a gente continua. A segunda parte é mais rápida, mas porque à medida que a gente vai avançando, vai vendo que é bem mais ralo, né, as possibilidades de questões. Então, a gente dá essa parada agora para voltar daqui a pouco. Se tiver pergunta, a gente já discute logo, tá? Já pega o fio da meada. Eita, tem um monte de coisa aqui. Ah, não, boa tarde. Show de bola. Agora me responda aí. Vocês já leram esse decreto? Já estudaram? Já tinham visto com essa possibilidade de contextualizar com o presente? Porque o que ganha jogo não é a leitura corrida. A leitura corrida da lei é uma maravilha. Em 10 minutos, em 1 hora eu leio 8 a 10 páginas e pronto, acabou. Mas é preciso que fique alguma coisa para quem está fazendo o primeiro contato, o Diego, o Thales, eu acho que não, porque estava fazendo um imã, a Calendro, eu acho que sim, para que vocês, quando forem ler sozinho, comecem a criar essas imagens mentais e fazer associações para que vocês peguem o espírito da lei, tá? Esse decreto ele é muito importante, dificilmente ele vai estar fora de prova. O que eu acho que é comum é que venha a prova parecida com questão que já foi cobrada. Isso aí, dependendo da banca, nós vamos saber, né? E quando a banca sair, nós vamos invadir a vida dela, vamos descobrir tudo sobre essa banca, nós vamos modelar o nosso estudo para ela, porque deu certo no IMA, e também vai ter que dar certo aqui para ajudar vocês na hora da prova. Não tem pergunta, não tem nada, então vamos para o intervalo.
Vou ficar aqui para conversar com quem quiser, viu? É muito solitário, falando sozinho por 1h30. Aliás, 1 hora, né? Bacana, 1 hora. Turma, vocês estão aí mesmo, cara? Tá todo mundo quietinho. Estamos. Estamos aqui, estamos aqui. Eu lembrei de uma discussão, teve agora o, um evento, né, de educação sanitária muito importante, nacional, muita gente foi para Brasília e tal. Aí uma pessoa perguntou, eu sou contra esse negócio de usar tecnologia, né, celular, porque a pessoa pode estar... Eu posso estar dando uma palestra lá de educação sanitária, EAD, e a pessoa dentro da rede e o celular ligado, só para poder dizer que está ali. Aí o palestrante, né, o especialista, falou, não, mas você pode fazer diferente, você pode pedir para ele abrir a câmera. Não, ninguém quer abrir a câmera. Não, beleza, você faz uma pergunta, você passa uma questão, você faz um sorteio, você cria um meio para essa pessoa não achar que pode enganar, né? Mas não é o caso de você, né? Você estava aí todo o tempo. Beleza. Deixa eu ver aqui se eu acho o decreto, aquela revogação. Eu quero saber o que estava escrito ali no certificado de semente. Confesso que na hora eu não pensei. Aqui, ó. Esse decreto aqui. Artigo 7º do regulamento, tal, passa a vigorar. Não tem como ver o que tinha aqui. Então, a gente vai falar um negócio aqui que eu esqueci de comentar lá em cima. Isso aqui é importante, ó. Quem está vendo aí, não, acho que ninguém está vendo, não, eu não botei. Mas eu vou... Pode falar, estamos aqui, professor. Essa parada aqui, ó, olha só, o visto consular, ele tem toda a pinta de prova, né? E eu não comentei sobre ele, porque ele está dentro dessas alíneas aqui, e a gente não pode carregar demais, senão... eu estou fazendo essa apresentação como a entrega do conteúdo de base para quem nunca estudou. Então, na primeira leva, a pessoa vai sair do 0 para 50%, 60%. Depois ela vai estudar de novo e vai acrescentando conhecimento. Então, se eu for pegar uma lei e for trabalhar ela 100% na primeira partida, a gente vai o dia todo, mas faz. Tá? Então, é por isso que a gente vai fazendo. Vai fazendo as entregas o mais completo possível, mas sem ficar pingando. E aí acabou passando, é isso aqui, ó, visto consular. Né? Ele fala aqui, né, e foi da redação nova, isso aqui é importante, isso tem cara de prova, até porque é um decreto recente. Ele está dentro aqui de quê? Dos requisitos, né, dos produtos que ingressarem, né, no país, né, eles têm que ter o certificado de origem, sanidade vegetal do país de origem e as informações completas sobre os produtos a despachar. Então, aqui ele vem relacionando, né, os produtos, e no final ele fala que tem que ter um visto consular, no caso de país de origem, que requer o mesmo procedimento nos certificados expedidos pelo Brasil. E ele fala informações completas sobre os produtos a despachar. Só um pouquinho. É um contexto... Estamos falando de importação, né? Mas na leitura parece que é exportação. Por isso que eu botei lá em cima. No caso de país de origem que requer o mesmo procedimento do certificado sanitário, a gente tem que debater isso aqui, da questão do visto consular.
Ela tem pinta de prova e é uma atualização nova, né? É recente, não é de 34, é de 2009. E se o pessoal voltar, a gente conversa. Mais uns 30, 40 minutos depois que voltar, a gente termina com qualidade. E aí alguns já vão dar cheque, né, nessa questão, porque já estão enjoados de ver, vão só resolver a questão. Quem viu a primeira vez, faça a leitura sozinho. Muita coisa vocês vão ler, vão lembrar eu falando. Quem já está dominando mesmo, sai da aula. Vai só resolver a questão. Não gasta tempo, não. Tá? Uma coisa que eu falei muito nas sessões 1 a 1 foi isso. Assunto que você está dominando, não vale a pena perder 1 a 2 horas mexendo. Fica só resolvendo a questão. Nem vem para a mentoria, se for o caso. Marcos, eu não vou não, porque esse assunto eu já estudei muito, estou 3 anos estudando. Beleza. A gente coloca o pontinho lá, né, da gamificação sem estresse. 2 horas, você já podia estar adiantando outro conteúdo, né? No sábado, nesse horário. Tá? A gente tem um compromisso aqui, eu sempre falo isso, é uma proposta, né, que eu firmei, pegando do zero. Então, a gente vai entregar sempre do zero. Quem está avançado, revisa, complementa, vê uma outra versão do mesmo assunto. E todo mundo vai sair processo. Agora, quem está pela primeira vez, né, tem mais trabalho pela frente. Vai ter que ver, resolver questão, fazer resumo. Quem já viu, traz mais conhecimento e ajuda na discussão. Então, ó, ele está citando, né, como a gente estava falando, várias informações que essa partida tem que conter, né? E no caso de país de origem que requer o mesmo procedimento, nos certificados do Brasil, tem o visto consular, ou seja, tem que haver um relacionamento. Os países que têm essa relação, que quiserem, né, desde que tenham visto consular, eles vão ter esse tratamento, né, no certificado fitossanitário para o Brasil exportar. É uma inovação aí de 2019 no decreto. Chimarrão. Quando der 5 minutos, vocês falam, viu? Hoje eu quero entregar isso aqui para vocês. É logo. Turma, e lá o negócio lá daquela notícia de ontem, eu estava falando com o Rafael, uma coisa boa é que foi uma matéria oficial, né, do Gov, né, não é matéria de empresa de concurso, né, uma matéria. A única coisa que eu acho que eles erraram ali foi a remuneração, né, que eles colocaram o valor inicial, sendo que é o valor final. Em 12 anos chega naquilo ali. Entra com 15 e pouquinho, 15.600 e pouquinho. A tabela, não havendo nenhum reajuste, você vai chegar 12 anos depois em 22. Mas, obviamente, né, o governo deveria todo ano fazer um reajuste acima da inflação ou igual à inflação. Quando ele faz esse reajuste, aquela tabela é atualizada automaticamente. Então, assim, em 12 anos não vai ser 22. Se tiver, sei lá, 2 reajustes, para fazer uma conta fácil, 2 reajustes, 5, 10%. Então, vai atualizar a tabela em 10%. 22 mais 10%. 16 mais 10%. Aí vai ser a tabela vigente. Então, eu acho que os caras erraram só isso na matéria. Agora, o resto me agradou muito. Eu acho que vem naquela linha mesmo que o pessoal está saltando as informações lá. Aquela publicação do rapaz lá, né, que fala o cronograma, e depois aquela matéria. E deixa a gente em paz, né, porque a gente tem até novembro, né, pelo plano, dia 2 de novembro termina. Final de outubro. Se não houver falha, alguma coisa de força maior, termina. E se houver, a gente vai ter que gravar, tem que dar um jeito, a gente tem que procurar muito seguir a risca aquilo ali. Então, vai sobrar 1 mês até o edital sair. 2 meses, né? Vai sobrar novembro, quase todo. Aí sai em dezembro. Aí a gente aumenta o preço da mentoria e aí começa de novo a estudar pro final do edital. O que é que vocês acham? Até o dia da prova. Brincadeira. Aí a gente vai ter um tempão para rever os assuntos, ponto fraco, discutir, transformar em um momento de discussão. Ó, vamos
Se o edital sair em dezembro, a primeira coisa que a gente vai fazer é atualizar os tópicos. Então, nós vamos ter uma programação diferente. Os tópicos que não foi dado, não foram trazidos. Aí vai sobrar um tempo, a gente vai discutindo. Quem quiser vir, a gente vai discutir problema, né? Discutir os pontos mais difíceis e vamos avançar. Eu vou voltar lá para a apresentação, para a gente já terminar. Bom, exportação, né? Então, nós falamos de quê? Deixa eu voltar lá no começo. A memória já não é a mesma. Caramba, esse negócio aqui tá preparado. Tá aqui. Nós estamos vendo um decreto por parte, pessoal. Eu vou ter para essa tela aqui por isso. Ela está sendo exibida aí? Tá, ok. A primeira parte nós vimos foram as disposições preliminares, que é o artigo 1º, o artigo mais cobrado em prova. Depois nós falamos da importação. Depois nós falamos do comércio, né? Toda aquela situação do comércio, a expressão do mapa das propriedades, se encontrar praga delimitado, focal, perifocal, aquela questão coletiva de fomento para fazer o combate, se for viável, né? A gente acabou de falar disso. Aí agora nós vamos falar aqui da exportação, quais são as medidas, e vamos seguir para a fiscalização de inseticida e fungicida, que não tem agrotóxico, né? Essa lei ela não tem um termo agrotóxico, mas a gente sabe que é isso aí. E a parte de desinfestação de vegetais, que é bem carregada de informações, e nós não vamos ver tudo porque é um parto, mas nós vamos ver a parte que eu considero mais relevante desse assunto. Então, vamos lá para o... Aqui. Então, essa legislação, ela tratou de inseticida e fungicida dentro de sanidade vegetal, né? Hoje, a gente tem a cultura das legislações separada. Você tem a Lei de Sanidade Vegetal, do Estado, federal. Você tem a Lei de Agrotóxicos e o Decreto de Agrotóxicos, muito específico, né? Até pela amplitude, seria uma lei muito grande, vamos dizer assim, né? Se colocasse tudo junto. Mas lá, em 34, o início das regulamentações de defensivo foi dentro desse decreto, né? E ele traz um princípio que é válido até hoje, né? Ó, lembrar a lei e decreto. O fabricante que tem uma molécula que ele quer colocar no comércio, o que é que ele faz? Previamente tem que fazer o registro. Em 34, da mesma forma, né? Era proibido vender ou expor um defensivo, que na época só existia o termo inseticida e fungicida, podia até existir acaricida, poderia até existir um outro, herbicida, por exemplo, mas a legislação só traz o termo inseticida e fungicida. E se for lei seca, é isso aí. Tá? Agora, se for contextualizar, a gente sabe que tudo que vai ser dito aqui vale para todos pela lei vigente. Né? Então, não podia, naquela época, um agrotóxico ser comercializado sem o registro. É exatamente a regra de hoje, então é tranquilo isso daí. Tá? Existia, né, um processo formal, como hoje, né? Você tem o decreto de agrotóxicos, tem um monte de coisinhas, acho que agrotóxicos é o próximo tema. O prazo, tem que entregar isso, tem que entregar aquilo. Então, é o que a lei está dizendo aqui no 53. Para você fazer a solicitação, você tinha que apresentar as amostras, a certidão de análise, desculpa, a instrução para uso, né? Tinha que fazer todos esses passos para que você requeresse. Então, é um processo formal. Né? O que o mapa fazia? Ele ia verificar a questão da pureza, inocuidade, praticabilidade. Olha o termo que ele usou, né? Praticabilidade. Provavelmente dizendo assim, esse produto, pureza e inocuidade, ok. Agora, praticabilidade, será que era a forma de aplicação? Será que era o tamanho da gota? Se era deriva, né? Então, assim, tem muita coisa que fica no contexto. Mas o mapa, ele só liberava o registro se atendido ao quê? As condições. Ou seja, de pureza, inocuidade e praticabilidade. Então, se cair na prova de vocês, a respeito do registro de agrotóxicos, né, o mapa fazia uma análise formal dos pedidos, mas poderia ser liberado ou não, dependendo de 3 fatores. Está aqui os 3 fatores. Ele fala que verificado que os produtos são preparados, repara, preparados. Então, a gente aqui poderia pensar nesse preparado como, como é que se diz? Outros produtos, né, que a gente tem hoje que usa e que naquela época ele chamava de preparado, né? Parece até uma coisa de medicamento, né?
Então, só liberado com o registro e atendidas as condições. Então, já era bem controlado. Então, o mapa não liberava o registro sem conhecer as propriedades terapêuticas. Imagina, eu vender agrotóxicos que não funcionam. Então, o órgão oficial já tinha essa preocupação. Eu preciso ver os princípios ativos, preciso ver a questão da inocuidade, pureza, e esse produto tem que ter propriedades. É as propriedades desse produto que vai fazer efeito lá na praga. Então, se não fosse constatada pelas análises, né, não era feito o registro. Ok? Aí, no 55, realização de ensaio para confirmação da praticabilidade e eficácia. Novamente, um controle de qualidade, né, relacionado com os produtos. Então, tem o produto, solicito, o Ministério analisa condições, essas condições atendidas libera, mas mesmo assim, né, fazendo o processo de controle para que esse produto que está no mercado, ó, ensaio, né? O Serviço de Defesa Sanitária Vegetal procederá aos ensaios que se fizerem necessários quanto à praticabilidade e eficácia dos produtos, né? Para quê? Para colocar no mercado, né, autorizar um produto viável de fato, com efeito de fato. 56. Ele é bem específico, inseticida e fungicida. Hoje a gente fala agrotóxico e é uma gama de métodos, né? Não poderão ser vendidos ou expostos à venda sem que traga externamente as etiquetas, bulas, rótulos e invólucros. Olha como o mundo era nessa época, né? Já tinha uma preocupação grande. Isso aqui são, vamos dizer assim, as boas práticas, né? Os cuidados ali no uso com agrotóxicos. É a mesma coisa de hoje. Tem um pouco mais de informação, mas no sentido é o quê? Segurança para o aplicador, segurança para a pessoa leiga que está perto do produto, né? Tem ali etiquetas, a bula dizendo como é que usa, né? Os rótulos identificando que aquele produto é um defensivo, é um agrotóxico, né? Então já tinha essa preocupação. Então, focado na eficácia do uso e na segurança também. E aqui para baixo ele vai detalhar o que era cobrado na época. Tem que ter o nome, a marca, qual o princípio ativo, o peso bruto. Então, fica sempre nessa ideia, né? É exatamente como é hoje. Um produto, para chegar no mercado, tem que ter bula, tem que ter rótulo. A embalagem, ela tem várias qualidades que são cobradas, né? Elas não podem sofrer alteração em contato com o produto, elas têm que ser resistentes para armazenamento, para manuseio, né? Elas têm que identificar quando o lacre for rompido, então tem que denunciar que foi aberto, né? Então, ele já tratava disso aí também de uma maneira mais geral, tá? Aqui eu coloquei não pode mentir, né? Então, quem solicitava na época o registro do produto, ele não poderia exagerar, né, quanto à eficácia dos produtos ou preparados. Não, aí é o seguinte, você vai colocar meia gota e vai pulverizar 10 hectares. Essa é uma eficácia muito grande, né? Ou então, se você colocar aqui, nunca mais vai ter a praga. Então, seria formas que a legislação já tratou de uma maneira bem literal. Não serão permitidas declarações de fato exageradas, né? Ou seja, não podia mentir no processo, óbvio, né? A identificação na época, como é que funcionava? Ó, quem tinha o produto, né, deveria carimbar ou colocar no vasilhame um rótulo contendo a sua firma comercial. Ou seja, se na época eu comercializasse, eu tivesse uma revenda, eu tinha que colocar naquele produto que eu estava comercializando a minha marca. Hoje a legislação fala muito em quê? Em nota fiscal, né? Devido ao controle, só as revendas que são cadastradas nos estados podem comercializar, elas vão ter essa autorização, vai ter o controle de estoque, vai ter a fiscalização. Toda vez que ela vender, tem que ter o receituário e emitir a nota, né? A nota é o processo que a gente usa para conhecer a origem e fazer o rastreio. Então, eu falei já da regra da embalagem, né? Já existiam essas regras na época. O 59, 60, né? 60. Outras substâncias convertidas para uso como inseticida ou fungicida ficam sujeitas ao registro de licenciamento. A legislação, ela trouxe... Oi, filha. Só um minuto, pessoal. Minha filha está aqui. Só me dá um segundo aí. Vou tirar aqui o áudio. Aproveita aí para rir um pouco, só um pouquinho.
Ela veio, acho que dá o parabéns no Dia dos Pais, né? Paizão. Tá aqui. Pessoal, seguindo aqui no 62, né? O que que a legislação fala? No 60, né, na verdade. Que poderia que outras substâncias que foram utilizadas, né, que fossem convertidas para uso como inseticidas ou fungicidas, obedeceriam o mesmo registro de licenciamento. Até hoje você tem moléculas novas sendo criadas, produtos novos sendo registrados, produtos orgânicos, outros produtos. E naquela época já tinha esse cuidado. Então, se um produto que antes não era entendido como fungicida, inseticida, é descoberto ou tem a finalidade está sendo utilizado, ele, uma vez convertido, ele deveria, né, passar pelo registro de licenciamento, igualmente um agrotóxico, né? Havia o estabelecimento de limite de substâncias em produtos químicos, como inseticidas ou fungicidas. Então, já tinha uma preocupação com a composição, né? Ele fala do Instituto de Química Agrícola, né, que determinará oportunidade, os limites, né, sei lá, oportunamente, os limites para as percentagens de substâncias úteis, materiais inertes e impurezas admitidas nos produtos químicos. Já a regulamentação de agrotóxicos nascia ali, né? O que é essa impureza? O que é esse inerte? Você está comprando o quê? Isso não vai diminuir a eficácia? O controle de agrotóxicos hoje ele é muito similar a medicamento, né? Pode ter problema, pode ter problema. Mas já nessa época já havia essa preocupação para que o produto fosse efetivo. E o órgão, né, oficial, que estava também ali nascendo, né, o Ministério da Agricultura, ou já havia nascido, a gente não sabe, já tinha essa competência. Mas produtos que fossem convertidos, mas não tivessem, né, adições e manipulações próprias de inseticidas e fungicidas, eles não poderiam se declarar como inseticida e fungicida. Então, um preparado X que tem um efeito inibidor na, sei lá, na germinação de plantas daninhas, foi observado. Mas ele não tem as características de químicas, né? Vamos supor, de um produto fungicida e inseticida, então ele não poderia invocar essa denominação. Permaneceria com a própria denominação dele, né, de preparado de maneira genérica ou o que fosse, né? Em relação à fiscalização, é como é hoje. Quem compete à fiscalização? O órgão oficial, dentro do órgão oficial, os departamentos, né? Na época, os servidores do DSV, né? Departamento do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal da época, e as repartições ligadas, né? Que tem muito órgão, isso não é importante, isso não cai em prova, não é possível. O cara querer saber um órgão que nem existe mais, né? Com o nome literal, existe a função, né? O 64, ele fala, né, sobre os produtos, né? Sempre que for necessário tomar de amostras preparadas de produtos vendidos ou expostos à venda, como inseticidas ou fungicidas, com aplicação na lavoura, quer para efeito de registro, quer para posterior fiscalização dos mesmos, podendo para tal fim solicitar a colaboração de estudo de química de outras repartições. Então, sempre que fosse percebido produtos com efeitos similares, eles estavam sujeitos, né, a análise de laboratórios federais, estaduais e municipal. Olha lá, a questão das análises, né? A gente está falando de 34, eu só consigo ver Brasil, eu não tenho uma recordação boa histórica e geográfica, mas o mapa já determinou ali, e isso veio, né, com o crescimento, com o estabelecimento de laboratórios, de condições, né, que os próprios estados e o município pudessem também atuar nesse processo. E essas análises serviriam para quê? Baseado nessas análises, um produto ele poderia ser condenado, né, se havia falsificação, se ele era deficiente ou nocivo. Então, havia já um julgamento da qualidade desse defensivo. Baseado nas análises, haverá condenação de produtos falsificados, deficientes ou nocivos. Então, havia um controle de qualidade, né? Isso é importante. Então, o decreto introduziu fungicida, inseticida, regulamentou, criou todo o processo de registro, tratou da questão das análises de controle, tratou do registro de moléculas novas, né, antes de ser comercializado, e ainda traz toda essa legalização, né, em relação ao produto do mercado, muito parecido com o que a gente tem hoje, tá? Não é nada complexo. Agora, quando você estiver fazendo a leitura da lei seca,
vejam a forma que vocês vão estudar, porque eu optei para trazer esse título contextualizado. As provas têm cobrado sempre lei seca, mas a gente também não pode ficar muito pirado com isso, porque eu também vi muita questão que é contextual, né? E sempre faça essa associação, tá? Porque vai ficar mais fácil e menos pesado. Quando chega aqui no artigo 69, ele vai falar o quê? Dos prazos. Isso aqui não é relevante, não, vou até tirar isso daqui. Porque na época, quando o serviço começou, tinha já empresas, processo constituído, e a regulamentação estava iniciando, então teria que dar um tempo para adequar, né? E no caso aí é de 3 a 12 meses, né? Aqui é um artigo clássico, eu vou tirar esse aqui também, muita marcação, onde fala, né, que os profissionais da defesa, ao agir na fiscalização, eles terão acesso desde que tiverem identificado. Isso é o poder de polícia administrativa que a gente tem ao agir, né, em conformidade com a lei. Então, não pode ser proibido o acesso, até porque esse acesso é que vai te dar a condição de fazer o serviço. É o 70. Se não fosse assim, você não conseguiria fazer a fiscalização. Se você não tivesse a possibilidade legal, né, de fazer essas investidas. Obviamente que, na prática, cada um vai julgar se vai sozinho, se vai em grupo de fiscais, ou se vai sozinho com o policial, ou se vai todo mundo junto com o policial. Mas o acesso ele não pode ser negado. Em suma, é isso que o artigo 70 fala. Desde que apresentada a carteira, né, de identificação. Preciso que a outra parte entenda o seu papel, né? Isso é importante, senão o processo pode ficar falho, ficar frágil. No 76, a gente já entrou aqui agora no desinfestação de vegetais e parques vegetais. Aqui nós iremos até o artigo 92, tá? O artigo 76, ele é o chave, né, da discussão. Ele fala que, na época, a competência de orientar, superintender, né, supervisionar e fiscalizar os trabalhos, cabia à Defesa Sanitária Vegetal. Cabe, né, à Defesa Sanitária Vegetal. Então, ela regulamentou os produtos, os processos, os equipamentos, como é feita a fiscalização, como é feito o processo de registro, tudo é tratado aqui dentro. Então, fica estabelecida a obrigatoriedade. Aí ele já coloca aqui, ó, desinfestação, expurgo dos cereais, grãos, leguminosos, semente de algodão, destinado à exportação para o estrangeiro. Então, pergunta de prova. Se a gente estiver um pouco dormindo, acorda agora. Por quê? A questão, ela já colocou aqui, ó, destinado ao estrangeiro. Eu poderia colocar importação, já que o decreto trata de importação, tá? Então, pega essa questão e lembrar. Ele estabeleceu expurgo, estabeleceu desinfestação. Em todos os produtos, ele cita a categoria dos produtos: cereais, grãos leguminosos e semente de algodão, destinado para o estrangeiro. Tem cara de prova isso aí. Nunca caiu, mas tem toda a pinta de poder ser cobrado. Aqui no 78, né, ele faz uma definição de responsabilidade das alfândegas e das mesas de rendas da República, né, os órgãos da Receita. E qual era? E não permitir exportação ou trânsito interestadual de cereais e grãos leguminosos, semente de algodão, ou seja, os que são os produtos, né, que deve ser feito a desinfestação e o expurgo, sem a desinfestação e expurgo obrigatório. Ou seja, confirmado a partir de certificado expedido pela autoridade competente. Aqui ele não cita um certificado de expurgo. Ele fala certificado de maneira geral. Então, só podia transitar, só pode, né? É complicado, tá lá e cá. Só pode fazer o trânsito desses produtos se tivesse o conhecimento que ele sofreu expurgo, que não é diferente de hoje, né? A gente tem essas medidas aí. 79 é um artigo bem com cara de prova também, nunca foi cobrado. Ele fala o seguinte: as estações ou portos, né, deverão ser registrados e fiscalizados pelo MAPA. Detalhe os tipos de estabelecimentos que podem ser registrados e fiscalizados. Hoje, quem é autorizado a fazer o processo de expurgo e desinfestação? Instituições públicas que estejam credenciadas pelo MAPA, né, subordinadas ao MAPA, instituições privadas, né? Somente essa. E exatamente aqui. E aqui, o foco era estações e postos. O MAPA tem também essas estruturas, mas também tem empresas fora desses locais que executam o trabalho de desinfestação e expurgo.
Mas, obviamente, quando se trata de exportação, né, é exatamente no ponto de saída ali, até porque tem a questão da inspeção, tem a questão de atender algum requisito fitossanitário. Então, essas estruturas são dotadas da possibilidade de fazer a desinfestação ou mesmo o expurgo, tá? Aí ele vai regulamentar, tá? Isso aqui é a regulamentação. Esse estabelecimento tem que ser subordinado ao mapa, ou seja, tem que ter o conhecimento oficial. Tudo que o mapa coloca à mão ou diz que tem que ser com ele é porque isso é muito maior e está ligado a um cenário internacional. O Ministério é o ponto focal das medidas, então não poderia ser um outro ente, até para coordenar, para fazer o trabalho, tá? Então não tem como isso não. E quando é um estabelecimento estadual ou municipal, ele tem que estar com delegação temporária do governo federal, ou seja, na época já se tinha esse cuidado. Era a autoridade fitossanitária maior no país, né? Então, se houvesse o caso de ter uma estação coordenada por um estado, teria que ter um tipo de acordo para que o governo federal, no caso o MAPA, fosse o titular nesse processo. Opa, passamos aqui. Ele faz aqui uma regulamentação relacionada às empresas, né, aos particulares que investissem, né, os investidores, né, fundar e manter estações ou portos, desinfestação e expurgo com esse regulamento. Ou seja, todo mundo que mexe com essa atividade, né, nessa época, mexia com essa atividade nessa época, deveria ter, né, tinha a obrigação, né, de cumprir. Então, o estabelecimento funcionando por concessão do mapa. Peraí, pessoal, deixa eu estou confuso aqui. Né? O raciocínio já está, o tico técnico já não está batendo. Vamos ler com calma. Estabelecimento funcionando por concessão do mapa, as empresas de estrada de ferro, de exploração de portos, sindicatos, cooperativas, sociedades agrícolas, associações comerciais e empresas particulares, que se propõem a fundar e manter estações ou postos públicos de acordo com esse regulamento. Deixa eu ver o que está escrito aqui em cima, porque esse aqui é só uma linha. Ah, ok. Então, ele está dizendo o seguinte, todos esses entes aqui, ó, eles podem ser registrados e fiscalizados pelo Ministério. Inclusive esses que não são diretamente do Ministério, mas que estão sob concessão. Aqui, como eu falei, 86 também tem cara de prova, por quê? Ele vai classificar as estações, né, na época, em A e B. A B, estações que classifica, que faz desinfestação, expurgo e beneficiamento. A, né, e a B, que faz apenas desinfestação e expurgo. Ou seja, estruturas mais complexas, estrutura mais simples, pela legislação da época, ela tinha essa denominação, A e B. Sendo a A aquela que faria, além do processo de desinfestação e expurgo, o beneficiamento também do produto. Nunca foi cobrado em prova, mas se algum examinador quiser, é um prato cheio aí no artigo 86. E o 90, né, para a gente dar uma acalmada, eu achei importante esse artigo porque ele vai fazendo detalhes, pequenos detalhes, né, sobre as câmaras. Então, tem aquela a vácuo e aquela sem ser a vácuo. Questão de classificação. Então, é previsto o expurgo que em câmaras, que são unidades, são estruturas que podem ser hermeticamente fechadas, ou então não ser. E a legislação aqui, da época, ela fez essa classificação. E a partir daqui, e principalmente no 92, ela vai, ó, tá aqui, ó, fazer o quê? Definir requisitos para câmara de vácuo, para depósito de inseticida, para exaustão das câmaras, para expedição do certificado, requisito para desinfestação e expurgo, requisito para armazém com máquina de beneficiamento, ou seja, é um passo a passo, um protocolo que essas estruturas devem seguir e que, no meu modo de ver, e pelo histórico de cobrança dessa prova, vale a pena uma leitura para conhecimento. Mas tudo que a gente pontuou aqui, ela guarda uma grande relação com o contexto atual e que prepara a gente aí para fazer redação, prepara para resolver uma questão verdadeiro ou falso, e também, né, já prepara o aprendizado para decorar aí ou entender bem uma prova que vem cobrar a lei seca. Tá? Ficar atento nos poderão, nas exceções, né, tudo que eu marquei de vermelho. Tá? E aqui para frente, anotações, né, que tem aí, que veio da lei original. E daqui para frente eu já não abordei, porque dentro do tempo e dentro da experiência de provas anteriores,
eu tinha que delimitar. Eu recomendo, faça a leitura completa do vídeo, do material. Não veja o vídeo, ouça o áudio, se for necessário. Mas quem já está aqui nessa aula, vale mesmo agora ler, tá? Essa parte final, ela é um pouco pesada. Caso você possa fazer essa leitura, pode descobrir um ou outro ponto ali de importância. Mas não é prova só sobre o regulamento, né? E a gente já viu os principais pontos. Eu considero o estudo entregue num patamar bom, tá? Quem está assustado, né, pela primeira vez, a gente vai começar a partir de agora, ó, a lidar com legislações com mais de 140 artigos. A gente estava só no feijão com arroz, né, portariazinha bem pequenininha, de 30, 25 artigos. Agora a nossa missão começa a ficar mais difícil, porque a gente tem um cenário maior, que pode ser explorado, e o próximo, acho que se for agrotóxico, está uma maravilha, porque já caiu muita questão, ela está toda marcada. Mas a gente vai encontrar coisas pela frente que não vai estar. E aí a gente tem que fazer esse estudo. Cansativo, mas necessário, esse debate, para vocês terem contato. Se vocês não tiverem contato, vocês não vão conseguir fazer a prova. A outra opção, que é o passo 2, não faz nada disso que a gente fez e resolve questão. Só que como tem poucas questões, você pode passar batido em alguma questão nova, tá? Mas é um pouco pesado. Eu trouxe esse texto, e até ele é bom, né, para introduzir o que vem pela frente. Quem não está estudando ainda legislação, daqui para frente vai ser só assim agora, só testando, e a gente vai procurar da melhor forma possível, né, fazer as entregas, no mínimo, para permitir a compreensão. Porque a leitura corrida da lei não resolve. Você tem que ler, entender e anotar. E também fazer o scanner, né, para ver o que é importante e o que não é importante. Beleza, pessoal? Deixa eu salvar aqui. Esse material vai lá para a área da Nutro. A gravação, quando o Zoom entregar, vai subir. Eu tenho o compromisso de entregar o certificação fitossanitária gravado, que eu não gravei, mas as atividades já estão na plataforma, tá? Só falta isso para ficar tudo certinho. E é importante que fique certinho, porque quando começa a acumular assim, é ruim, porque a nossa entrega é ao vivo e tudo tem que dar certo. A gente não pode passar por isso, não. Beleza? Eu vou fechar aqui para a gente conversar. Thales. Voltei do intervalo. Eu acho que Flávio. Tem que abrir o planner. Eu não sou muito bom de memória, eu prefiro ver. Lá no planner, vai dizer qual é o próximo encontro. A gente está seguindo ele, tá? Se tiver alteração, eu vou falar, mas a gente tem que seguir ele, porque já tem uma distribuição de tempo nos tópicos. E eu vou agora, a partir de agora também, pessoal, eu vou precisar adequar o tempo ao tópico, tá? Não tem como a gente ficar 2 encontros para falar de uma norma. Podemos até falar, mas de maneira diferente. A gente estuda numa, resolve questão na outra, debate. Beleza. Mas o estudo da lei seca, ele começa com o quê? Com a leitura ativa, vem para essa aula, ou começa da aula e depois a leitura, aí tanto faz, resolução de questões. Mas como a gente vai encontrar texto muito grande e o nosso tempo não é infinito, a gente vai ter que mudar os processos. Uma das mudanças, eu vou procurar entregar o texto marcado antes da aula, assim como tinha sido sugerido lá no começo. A partir de agora, eu vejo a necessidade muito grande disso. Se eu fizer alguma mudança, no dia a gente substitui, tá? Porque vocês não podem ficar limitado ou esperando só o encontro presencial. Esse encontro presencial ele é fantástico, ele dá um gás, ele faz a gente, né, ter a constância, ter um encontro, um compromisso. Mas vocês têm um compromisso com a prova de vocês e eu não vou poder estar lá para ajudar. O outro colega que ajuda aí não vai poder estar, você vai estar sozinho, então tem que fazer. O plano está aí na tela. O próximo assunto é... Deixa eu abrir aqui. Plano. Tá aí. Esse aqui é gravado, já tá, até passou a data, o 10, mas a gente vai atualizá-lo. Aí, a partir daqui, ó, de análise de risco, são gravações, porque a gente fez um combinado no encontro passado, de que esses assuntos, ao longo da entrega do texto da lei seca, a gente ia entregando no formato de vídeo, que eu considero muito bom, e dá uma acelerada.
A gente não sabe o que vai acontecer do edital ainda. Então, a gente vai conseguir fazer o quê? Ter um encontro e, entre uma semana e outra, soltar um material. No mesmo formato. Teoria, questão, tudinho. A diferença é que a gente não vai ocupar esses assuntos com tema ao vivo. Aí, aqui, hoje, a gente viu a parte de... Eu não consigo editar. Decreto. A próxima é fiscalização de agrotóxicos. O que eu vou fazer? Até terça-feira, eu já vou subir para vocês o material todo grifadinho com as questões. Vocês podem fazer isso, mas aí vocês vão gastar tempo. Então, como é o meu objetivo, está dentro daquilo que a gente acordou, eu entrego para vocês e vocês têm o trabalho de ler, né? E nós vamos estudar os dois, tá? Na próxima aula. Mas, Marcos, os dois é possível, tá? O formato dessas duas legislações, elas estão assim. Se eu quiser tirar a lei de dentro do decreto, eu consigo, porque está bem estruturado, não tá complicado como em outras leis. Então, a gente pode ir direto para o decreto e eu me reporto à lei. Então, durante a apresentação, eu vou fazendo a menção da lei, tá? A gente vai para o decreto e vai sempre trazendo, isso aqui está na lei, tal. Como vai estar marcado, vai ser sucesso, eu já fiz isso, é muito bom. Quando for possível, a gente vai fazer isso. Quando não for, aí a gente vai ter que trazer para o encontro, já sabendo que vai ter que tratar o texto da lei para tratar o texto do agrotóxico. Bom? Porque, como é que se diz? Eu tenho tentado, né, trazer o formato que eu usaria e que eu tenho experiência, que eu sei que melhor atende, sem complicar, simplificando. E aí segue as outras datas. Então, a gente ordenou aqui no mais didático possível e também preocupado com o tempo. Mas mesmo com esse cuidado todo, vai terminar em 2 de novembro. Se aquelas matérias lá for verdadeira, a gente vai ter edital em dezembro, se for verdadeira. E tá uma maravilha, porque o conteúdo vai estar entregue, questões resolvidas, vocês já estarão no segundo ciclo de estudo, que vai abrir 2 meses, aí vocês vão fazer o quê? Revisão, né? Diferente que se fosse prova em dezembro, não ia dar tempo quase de fazer nada. Se o edital sair em novembro, a prova é em fevereiro. Tem a questão de carnaval, não sei o quê, não sei o quê. Então, tem isso tudo também aí. Tá beleza? E aqui eu tenho previsão já dos materiais, desses materiais aqui, ó. Eu só quero entregar esse material, a pessoa que vai fazer já está contratada, já está tudo certinho. Os PDF de economia rural, sociologia rural, depois do edital. Porque não adianta a gente perder tempo com isso agora, que na última prova não caiu. Caiu uma questão de ética, se não me engano, né? Então, a energia agora é naquilo que a gente sabe que vem, e é pesado. Pode vir na redação, pode vir na coisa. Mas se o edital trouxer, a gente vai entregar. Se não trouxer, tira daqui. Melhor para nós, né? Vai vir outra coisa no lugar, tá? E aqui a gente vai fazer as ativações no decorrer da viagem. Beleza, pessoal? Tem dúvida? Não tem dúvida? A voz já está acabando. É pesado esse decreto, ele é cansativo. Mas eu acho que foi uma boa entrega, uma entrega entre 7,5 e 8,5, suficiente para vocês seguirem sozinhos, tá? Eu tenho uma preocupação muito grande de quem está chegando agora, porque assusta. E aí me falaram, Marcos, lá no grupo está tendo discussões muito complexas, eu até fico com medo e tal. Eu digo, não, seu nível é outro. Você tem que trabalhar para chegar naquele nível. Mas você não pode ficar inibido pelo conteúdo. O conteúdo é uma parte do processo, não vai cair só decreto. A metodologia do curso, a gente faz o A a Z no assunto. Porque se não tivesse feito assim, vocês iam fazer o quê? Leitura, corrida e marcação. Sem entender o assunto é um problema. Agora, vocês podem fazer a leitura, corrida e a marcação e ter um entendimento do assunto, principalmente quem não é da área, né? Bom, vamos ver aqui o chat. Ok, pessoal, obrigado. A gente vai encerrando por aqui e continua lá no WhatsApp. O que vai acontecer agora? Eu vou colocar as questões já estão prontas, eu já tinha essas questões prontas de outros momentos, né, de outros preparatórios, graças a Deus. Então, elas vão subir também rápido, tá? Para dar tempo de vocês aproveitarem o material. A gravação só amanhã, esse Zoom aí para entregar.
Então, amanhã eu já entrego o que tiver, e no máximo até segunda as questões, tá? E no máximo até terça o material de agrotóxico. E a partir de agora nós vamos fazer isso. Antecipar o material grifado antes da aula. Se eu fizer alguma melhoria, a gente entrega 2. Beleza, pessoal? Abraço para vocês, se cuidem e vamos rumo ao mapa. Tamo junto.